Momento aguardado da ceia. Amém? Tentaremos ser o mais sucinto possível, tentando transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que se faz presente, vai falar ao seu coração, ao meu coração, nesta manhã. Amém? Amém. João, capítulo de número 20, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E diz desta forma: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-o, se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Fecha seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra. Louvado seja o teu nome, Pai, engrandecido para todo sempre. Te pedimos nesta manhã, ó Deus, que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, fale conosco aquilo que nós necessitamos ouvir, fale aquilo que vai preencher o nosso coração, Pai. Nós precisamos ouvir, aguardar, aprender e praticar a sua palavra todo dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente no dia de hoje. Obrigado porque o Senhor permitiu todos quantos estão aqui presentes a estar conosco, louvando e cultuando o teu nome santo. Obrigado, Deus, porque na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor dá, como foi dito aqui, ainda nesta manhã, todo dia uma oportunidade de te louvar e te adorar. Por favor, ó Deus, renasça no nosso coração nesta manhã. Ó Pai, nos faça entender verdadeiramente o significado daquilo que o Senhor fez por nós. Não somente um domingo de Páscoa comemorado simplesmente, às vezes, com um churrasco, com um encontro familiar informal, um feriado para muitos, mas sim o verdadeiro significado daquilo que o Senhor fez por nós. Por favor, Pai, fale ao nosso coração, preencha cada espaço dessa casa com a sua santa e doce presença. E que nenhum de nós que aqui está venha sair da mesma maneira ao qual chegou. Mas que nós venhamos sair daqui mais cheios do teu Espírito, mais crentes em ti, mais confiantes, mais submissos e mais temente, Pai, ao Senhor. Por isso nós cremos, oramos e colocamos tudo isso em tuas mãos no nome santo do Senhor Jesus. Nós oramos assim, amém e glória a Deus. Os amados podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Amém. O tema da mensagem seria esse: Ele não está aqui no túmulo. Amém? Aqui ele se encontra, presente. Mas ele não está aqui nesse túmulo. Essa data, irmãos, eu confesso que eu nem cheguei a elaborar um esboço assim, né? Eu vim pensando e anotando aqui agora ali no telefone algumas coisas. Pois é um tema a respeito dessa Páscoa que a igreja ela já aprende desde pequenininho, né? As crianças já estão aqui aprendendo sobre o que é Páscoa, né?
o real significado da Páscoa. E aqui no texto ao qual nós lemos em João, João é um dos que melhores relatam esse acontecido, porque, né, ele relata acerca dele mesmo que ele estava vendo na terceira pessoa. Quando ele diz, aquele ao qual correu mais do que Pedro, o discípulo a quem Jesus amava, a quem ele estava falando dele mesmo. E ele estava lá, foi testemunha ocular daquilo que aconteceu, ele viu. Lucas, né, ele escreveu os textos através de pesquisas, que foi feito anos depois da crucificação, de tudo aquilo que aconteceu. Então, o livro de Lucas, ele é mais técnico, ele era um médico, né? Ele sabia pesquisar, e ele conta relatos no livro dele, na carta que ele escreveu, nos escritos dele, que não se encontra em outros textos. Nem Marcos e Mateus também conta algumas partes, mas eu gosto muito desse trecho no Evangelho segundo escreveu João, que ele estava lá olhando aos pés da cruz, vendo Jesus sendo crucificado e morto ao lado de Maria. Ele estava lá vendo. Que muitos outros discípulos e apóstolos que já tinham naquele momento, quando prenderam Jesus, todos zarparam. Ele foi um dos únicos que ficou ali olhando. Então, nessa parte do texto, que já é o grande finale, né, do que aconteceu no domingo pela madrugada, ainda escuro, não se sabe o horário exato que Maria Madalena foi lá, mas o texto é bem claro, diz que ainda estava escuro. E hoje se comemora o domingo de Páscoa. Quem esteve aqui na sexta-feira, né, o pastor Alex deu um início de estudos a respeito disso, para trazer a memória daqueles que sabem e por pouco tempo acabam esquecendo, relembrando, né, os que sabem, aqueles que não sabem, que não sabiam, atentar um pouquinho para essa questão e buscar um conhecimento a mais a respeito. Jesus, até chegar nesse momento, a Páscoa já existia há muitos anos. Muito crente, até hoje, pastor Alex, irmãos, acham que essa é a Páscoa. Mas a Páscoa já existia desde o Êxodo, capítulo de número 12, onde foi a primeira Páscoa. Que hoje o mundo secular, assim como profanaram o Natal, profanaram a Páscoa também, irmãos. É normal se eu pedir para alguém levantar, por favor, não faça isso. Quem aqui comprou um ovo de Páscoa para o filho? Ou que mencionou alguma coisa de Páscoa para o filho? Ou que já comprou algum item com o símbolo da Páscoa para o filho, que é o Papai Noel da Páscoa, o coelhinho. É o Papai Noel da Páscoa, é o coelho. Acredito que todo mundo um dia já fez isso. Aí perdemos o real sentido do que isso significa para nós. Quem esteve aqui na sexta-feira presenciou um ensinamento e um culto a Deus daquilo que nos foi proposto, relembrado, mencionado. Que lá atrás, se você conhece um pouco da história, o povo perdido no Egito, 400 anos, 430 anos. Em Gênesis diz que o povo ficaria 400 anos, né? Em Êxodo, é bem claro, diz 430 anos, e outros livros, 430 anos. E aproximadamente nessa média, né? Hoje a gente tem uma base, aproximadamente 430 anos. O povo sofrendo, Deus havia prometido que ia tirar eles de lá. Aí Deus começa fazendo o quê? Lança a primeira praga. Faraó não deixa. Lança a segunda. Faraó não deixa. Lança a terceira. Faraó não deixa. Lança a quarta. Faraó não deixa. Moisés vai lá, fala com ele de novo. Ele não deixa, volta. Lança a quinta. Lança a sexta praga. A sétima praga. A oitava praga. Nona praga. A 10ª. Qual era a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Foi um basta que Deus falou, não, agora ele vou endurecer o coração dele, o texto é bem claro, Deus endurece o coração de Faraó para não permitir o povo sair. Aí ele vai e fala com o povo, através de Moisés, mata o cordeiro, vocês vão passar nos umbrais das portas e janelas o sangue, vou resumir.
E aí, depois que mata, passa nos umbrais das portas e janelas, porque Deus falou que ia passar quem? Durante a madrugada? O anjo da morte, que ia levar quem? Os primogênitos. Aí ia levar só os primogênitos dos egípcios? Ia levar só os primogênitos dos sírios? De qualquer outro povo que lá estava? Ia levar o primogênito de todo mundo que não tivesse a marca do cordeiro na porta. O anjo ia passar, ia levar todo mundo. A ordem para o anjo foi somente essa: vai e traga todos os primogênitos, você vai matar todo mundo. Mas aquele que tiver a marca do sangue nas portas, nos umbrais, nas janelas, você não vai entrar. Então Deus dá as ordens, todo mundo sabe, dos pães, né? Foi falado aqui, prepara rapidamente, pão que não é levedado, porque a preparação é bem rápida, preparou, comeu, encheu a barriga, com os cordeiros e tudo, já estão preparados para azarpar logo. Quando ele dá o aval lá, fala para o povo sair, já sai correndo, nem olha para trás. Então, o anjo da morte passou ali, levou todos os primogênitos, menos naqueles que estavam marcados com a marca do sangue do cordeiro, que não podia ter falha e mancha nenhuma, nem um osso quebrado, tinha que ter sido sacrificado. O que estava ali não podia sobrar nada, dividia com o que tem, com o que não tem, todo mundo se juntava na casa, comia e ficava só preparando a ordem, esperando para poder sair. Então isso tudo acontece, o anjo da morte passa, leva os primogênitos todos, mata o primogênito do faraó, o faraó fica muito indignado, triste com aquilo, então ele liberta, vai, pede para o povo ir. O povo vai. Aí depois que o povo já saiu correndo, todo mundo foi, aí foi egípcio junto, aí foi todo mundo que aproveitou e foi caminhando, foi andando, foi todo mundo fugindo daquela situação, o povo todo, os milhões que ali estavam, foi saindo, os milhares e foram saindo, e depois de um certo período, o faraó volta atrás e fala, não, agora vocês vão lá e pegam todo mundo de volta. Aí começa essa perseguição que todo mundo gosta, e tem filme, e tem efeitos especiais, e tem o mar abrindo nos filmes, e toda essa história vocês conhecem. Aí o tempo passou, aí chega no capítulo de número 13, e aí Deus fala o que com Moisés? Moisés, a partir de hoje, quando vocês entrarem na terra que eu prometi a vocês, vocês vão comemorar essa data por 7 dias, que depois virou a festa dos judeus. Então, desde então, a Páscoa até Jesus, já tinha mais de 1.400 Páscoas. Para 1.500 Páscoas já tinha acontecido. A partir daquele momento do capítulo 13 de Êxodo, todo ano se comemoravam a Páscoa, que é da palavra grega Passak, hebraico, perdão. Passak, que significa passagem, né? A passagem. Então, ia comemorando o livramento que Deus deu ao povo que estava cativo. A festa era para relembrar e comemorar o livramento que Deus deu, porque neste dia o Senhor nos livrou, e Deus fala ainda para ele, vocês passarão isso para os seus filhos, e será passado de geração em geração. Aí foi passando de geração em geração até o tempo de Jesus, até naquele períodozinho intertestamentário ali, que fica aquela folhinha branca no meio da sua Bíblia, ali também aconteciam as festas, ia acontecendo entre eles. Então, quando Jesus apareceu lá por volta dos seus 28, 29 para 30 anos, quando começa essa história, e ainda Jesus novinho, ele já participou de várias outras Páscoas até chegar nesse momento. Então, até esse período que Jesus aparece, logo na festa das bodas, lembra que foi o primeiro milagre, que ele transforma a água em vinho? A partir dali em diante, é mais ou menos 3 Páscoas ou 4 Páscoas que Jesus participa, até na última Páscoa, ao qual os textos dizem, você vai ver, a última Páscoa que Jesus participou e que os discípulos participaram com ele. Porque de lá para cá, as Páscoas ainda continuaram, todo ano após a morte de Jesus, e ele ressuscitar, que ele morreu no primeiro dia, quando Jesus se reúne nos textos, você percebe que é numa quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite ele se reúne com os discípulos para ceiar, para estar junto. Então na sexta-feira seguinte vai acontecendo os fatos. Ele é preso,
aí ele morre, aí passa o sábado, no domingo pela manhã ele ressuscita, aí chega nesse período que aqui está. Qual ele estava morto ainda, no sábado tiraram ele, porque era o dia da preparação, não podia ter corpo, então tiraram ele rapidinho, colocaram ele lá, José de Arimateia, no túmulo que era de José de Arimateia, um amigo. Aí colocaram ele nesse túmulo. Então, no domingo pela manhã, Maria Madalena saiu correndo, ainda de noite, na madrugada, eu acredito, foi lá para ver se achava o corpo, ou o que tinha acontecido, mas ela viu o sepulcro aberto, não entrou, voltou correndo, contou para Pedro, para João, aí os dois foram correndo, um mais rápido que o outro. João chegou, viu primeiro o túmulo aberto. Aí depois veio Pedro atrás, viu também, aí os dois voltaram correndo e contou para todo mundo. Olha, o túmulo está aberto. Olha, Jesus não está mais lá no túmulo. Aí no verso 9 que nós lemos, eles dizem assim, o texto diz, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então, aquilo ali começa a acontecer. Maria Madalena muito triste, chorosa, porque não tinha túmulo mais ali, não tinha corpo. Onde está meu corpo? Levaram meu mestre. Ninguém sabe onde colocaram ele. Levaram o corpo dele daqui, tiraram daqui. Jogaram o corpo dele fora. E ela muito chorosamente, e a primeira pessoa para quem Jesus aparece, depois da sua ressurreição, foi para essa mulher que uns tempos atrás, ninguém queria chegar nem perto. Quem conhece a história sabe. Era uma mulher considerada imunda, né? Uma pega em adultério, uma prostituta da época. Homens só queriam se ver com ela no escuro, onde ninguém via. Durante o dia, ninguém passava perto, até queriam apedrejar e matar. Mas ela é a primeira para quem Jesus aparece. Aí ele, por que você está chorando? Os anjos perguntam. Um sentado à cabeceira, outro, acredito que um sentado em cima da pedra, outro em pé. Vai falar, porque levaram uma mestre, eu não sei quem foi, e ela achando que era o rapaz que cuidava do túmulo. Aí quando alguém olha, fala o nome dela, Maria, e ela reconhece a voz, ela diz, mestre, Rabone, é o Senhor. E aqui começa toda a história que nós estamos vivendo hoje. Sabe o que me chamou a atenção, pastor? É porque existem inúmeras denominações, existem inúmeros números de estudiosos, homens que estudam muito mais do que eu e você, com certeza. Homens que passaram uma vida inteira estudando, e alguns chegam numa data, outros numa data mais próxima, um mês aqui, um mês ali. Uns judeus mais ortodoxos acreditam ser no mês X, outro no mês tal, entre 14 e 15, no nosso mês, né, entre março e abril. Flávio Joséfo disse que foi a ressurreição, provavelmente no dia 7, porque da data da festa foi uma época que marcou a humanidade, porque era uma festa. Não foi num dia comum do jogo da seleção do Brasil. Foi numa festa onde o povo judeu já tinha aquela data marcada. Durante séculos e séculos e séculos. Então foi uma data que marcou a humanidade. E ficou claro que durante esses dias que ali estavam, os 7 dias da Páscoa, hoje onde a gente só acha que é sexta e domingo, hoje a gente comemora a sexta e o domingo praticamente. Começa uma semana lá, vai se falando, aí chega na sexta-feira, pum, vamos comer, vamos fazer uma ceia, vamos comer. Aí passa o sábado, aí no domingo, vamos, que hoje é o culto de Páscoa, culto de domingo de Páscoa. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que o tempo depois disso, amanhã na segunda-feira, os dias de trabalho, de preocupação, os dias atuais, nosso, ao qual nós estamos vivendo, vai apagando isso da nossa mente. E a gente acha que isso foi somente uma cerimônia, algo que tinha que acontecer, algo que tinha, não foi projeto de Deus, aquilo tinha que acontecer naquele exato momento, Deus mandou o filho dele, matou, morreu, hoje nós estamos aqui. E a gente perde a sensibilidade de saber que quem estava sendo crucificado, como já foi dito aqui por inúmeras vezes, através do pastor Alex, por mim, pelas ministrações, pelos louvores que são cantados, foi um homem de carne e osso que sangrava,
que tinha as necessidades que você tem de ir ao banheiro. É um homem que tinha necessidade de comer e de beber água, igual você tem. Não era um super-homem que o mundo criou, que era um ato simples e normal. Tanto que eu citei no livro de Lucas, e eu até mencionei aqui no estudo sexta-feira, porque me trouxe à memória de algo assim que por um tempo, eu confesso, eu até falei que eu fico constrangido, porque a gente esquece disso. Aí me lembrou a memória do fato de ser o Lucas o único que cita isso no livro dele. É o único. Que se você lê aquilo, não como você lê um gibi, uma história, um Reels qualquer, uma história qualquer de Instagram, mas você lê profundamente a história e se colocar no lugar de quem estava ali, você começa a sentir um pouquinho da vergonha do pecado que você carrega. De viver uma vida mais ou menos de crente, porque a gente não entendeu o que Jesus fez por nós, irmão. A gente entendeu que Jesus deu pra gente um cartão Black Infinity sem limite. Pode pecar o tanto que for e passa o cartão. Pode pecar o tanto que for, passa o cartão, a conta não chega, papai paga. Parece que o cartão que você tem é um pecado sem limite. Não, pecou, vai lá, passa o cartão. Está na minha conta. Ah, filhinho, você pecou? Quanto que você pecou? Ah, pequei um monte, filho. Não tem problema não, vai lá e passa o cartão, está na minha conta. A nossa mentalidade é essa. É que a gente pode pecar, né, pastor? Infinitamente, que está simples e tranquilo, tudo bem, mas isso nos mostra que a gente não entendeu o que Jesus fez por nós. A gente não entendeu. Imagina Lucas contando uma história à base de pesquisa, de 40, 50 anos depois do que aconteceu. Ele está andando ali com Paulo, com aqueles que estavam pregando a história, ele vai escrevendo um livro à base de pesquisa. Ele não escreve um livro da noite para o dia. Ele vai pesquisando os fatos, os acontecimentos, e ele dita lá no seu livro assim: e ele, colocado, posto em um estado de agonia profunda, começa a suar grandes gotas de sangue que caíam ao chão. Um homem posto em estado de agonia profunda, que suava grandes gotas de sangue que caíam ao chão. No momento em que ele estava ali orando a Deus: Senhor, passa de mim esse cara. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Porque ele sabia o que estava para vir. Ele sabia. Aí, isso ao qual eu li, desde a minha época de conversão, eu comentei aqui com os irmãos, eu tinha em casa uma enciclopédia, um volume da enciclopédia Barça. E isso há mais ou menos 17 ou 18 anos atrás. E eu gostava muito de ler, eu conversei com os irmãos, e isso me trouxe a memória, eu confesso que eu fiquei constrangido com aquilo, e aquilo. Tipo assim, para quem entende um pouquinho do que a gente estava pregando, do que foi ministrado aqui numa sexta-feira, irmão, a preocupação até do pastor Alex de trazer isso à memória de novo, de falar veementemente aqui: gente, não vamos deixar esse momento ficar normal. Um dia normal do ano, cair no esquecimento. Mas as próprias palavras dele, eu vou usar as palavras dele. Essa data é muito mais significativa do que o Natal, ao qual você enfeita a sua casa todinha. Porque essa data é o mês mais próximo do original. Do original. É a data e o dia mais próximo que aconteceu. É o dia mais próximo. É o dia que nós estamos vivendo aqui, ó, exatamente hoje, 5 de abril. Os acontecimentos foram entre dia 3 de abril e metade de abril, mais ou menos, assim. Começa as festas desde o mês de março no nosso calendário. No calendário desde o Nissan. Então é a data mais próxima. O Natal ninguém tem exatamente a data. Foi estipulado o final de ano ao qual você recebe seu 13º e vai gastar nas lojas. Fato. Ninguém sabe exatamente. Que até pela data e pelas consequências, historicamente, historiadores que estudam muito mais do que eu e do que você, acreditam que está longe da data, por ser uma época de mês frio lá no dia. Então a gente passa essa Páscoa, esses momentos, como se fosse um dia comum, normal. Aí aquele homem que estava lá suando grandes gotas de sangue para ele ser crucificado logo no outro dia, para isso tudo aqui acontecer, cientificamente existe um fenômeno chamado hematidrose. Hoje você pode pesquisar no Google, antigamente eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Eu achei isso na enciclopédia Barça. Hematidrose
E eu lembro, eu falei com o pastor Alex, com quem estava aqui na sexta-feira, eu lembro até hoje lendo esse trecho, de tanto que me impactou. Eu lembro como se eu tivesse com ela aberta hoje no sofá de casa, lá no Adalberto, lendo essa enciclopédia. Que diz assim, ó, hematidrose, fenômeno que ocorre no corpo humano, quando um ser humano colocado em estado de agonia profunda, com medo, com angústia, com tudo que você imaginar, com ansiedade excessiva, com tudo de ruim que você possa imaginar, faz com que o coração bata mais aceleradamente, fazendo com que os vasos sanguíneos menores se rompam, porque não aguenta a pressão e o volume do sangue, porque o coração está batendo muito aceleradamente. Os vasos se rompendo, o sangue entra nas glândulas sudoríparas, que são as glândulas responsáveis pelo suor, fazendo com que o suor misture com o sangue, fazendo literalmente um indivíduo suar sangue, por muitas das vezes na face e até nos olhos. Aí se você pesquisar isso hoje, está lá, eu acho que 10 milhões para 1 acontece com o ser humano. Mas é um fenômeno científico, que a Barça não tem nada a ver com crente. Mas para quem tinha, sabia o que se escrevia ali, era uma enciclopédia, falava de tudo. E isso está literalmente ligado a um livro que foi escrito há quase 2000 anos atrás, por um médico que não sabia ainda o nome dado para o fenômeno, porque senão ele tinha colocado. Ainda não tinha dado esse nome para o fenômeno. Aí você entende o sofrimento de um homem que passou por mim e por você, achando que esse sofrimento todo é para te dar um cartão infinito, que pode pecar o tanto que quiser. Que a graça dele nos basta. Aí nos traz o texto ao qual nós lemos, a mulher pecadora da época, onde queriam todo mundo matar ela, porque pegaram o homem adulterando com ela. Foi o homem que foi adulterando com ela, irmão. Provavelmente o cara era casado, tinha família, pegou ela adulterando lá com ele. Quiseram matar ela. Onde ninguém queria aí ficar perto. Jesus diz o quê? Você que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Jogaram as pedras no chão, saíram dali. A partir daquele momento nasceu uma nova mulher. A vida dela transformou. A vida dela mudou. Aqueles ao qual tiveram um encontro genuíno com Jesus, a vida transformou. A vida deles mudaram. E por que a gente diz ter um encontro com Jesus e vive a mesma vida de quanto vivíamos no mundo? Mentindo, pecando, traindo, adulterando, roubando de Deus, como foi dito pelo irmão Alain, quando você peca, você rouba de Deus. Por que a gente leva essa vida? Por quê? Porque a gente não entendeu o que Jesus fez por nós. Você sabe por que seu filho de 3 anos, 4, 5, 6 anos, o meu de 3 anos, ele joga comida fora? Você sabe por que ele dá uma mordida na banana e joga fora? Você sabe por que ele não arruma a cama quando acorda? Você sabe por que ele fica 40 minutos debaixo da água tomando um banho? Você sabe por que disso tudo? Porque ele não sabe o suor que sai do seu rosto para pagar as contas dentro de casa. Ele não sabe o tanto que isso dói em você acordar cedo. Ele não sabe o tanto que dói em você ter R$1.000, aí você tem 2.000 de despesa. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Ele não sabe que dói quando você vai lá e compra o alimento, bota dentro da geladeira para ele comer. Eu tenho certeza que todo mundo que tem filho pequeno aqui, se olhar na geladeira, tem mais para ele do que para você. O que vai ter para você lá é um pedaço de carne para você fritar. O resto tem banana, tem iogurte, tem leitinho, tem leite, tem no armário tem Neston, tem leite em pó, tem biscoito, tem tudo. Aí o que você come disso? Praticamente nada. Você só belisca. Aí você sabe por que ele desperdiça? Porque ele não sabe o tanto que custa. Ele ainda não tem a responsabilidade de acordar cedo, de trabalhar um mês inteiro para receber um dinheiro e olhar e pensar, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu tenho uma família para sustentar, tenho uma casa para pagar. Você é assim com Jesus. Você não sabe quanto custou aquele sofrimento para você fazer o que você faz hoje todo dia. Você não sabe quanto custou aqueles espinhos cravando no osso da cabeça dele, raspando o osso.
as chicotadas que arrancavam pedaços de carne por você e por mim, a gente não sabe quanto custou. Por isso a gente vive nessa vida miserável dizendo que é cristão. Por isso a gente vive essa vida miserável dizendo que é crente, porque vem no domingo na igreja, assiste uma novela que fala de Jesus, a gente acha que é crente, porque a gente não sabe o quanto custou aquilo lá. Porque na sua mente você tem um cartão que passa toda hora que peca e já está pago. Pequei, já está pago. Pequei, passa de novo que já está pago, está na conta de papai. O dia que a gente entender o tamanho do sofrimento que um homem que não precisava, irmão, você tem que entender que ainda assim a gente faz porque a gente precisa fazer. Se você não fizer para o seu filho, ninguém vai fazer não, é você quem tem que fazer. Mas Jesus não precisava, irmão. Ele estava no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vivendo da melhor forma que qualquer um ser celestial poderia viver ao lado do Pai dele no céu. E ele veio aqui sofrer, irmão, padecer a necessidade. Então tira da sua cabeça que quem morreu lá foi um Deus que poderia tudo e todo. Se não, irmão, se fosse você lá no lugar de Jesus, você tinha falado, anjo, desce aqui, mata todo mundo que eu cansei. Se fosse eu lá. Por muito menos, Deus mandou matar mais de 100 mil. No Antigo Testamento, um anjo chegou lá com a espada e matou mais de 100 mil, por muito menos. Mas Jesus não sofreu até o fim, meu irmão. Até o fim. Até o fim. E a gente tem uma imagem que colocaram muito simples. Mas imagina você naquele sofrimento, arrastando uma cruz, irmão, e sendo chicoteado, as pessoas cuspindo em você, que era para eles que Jesus estava morrendo. As pessoas cuspiram, chamavam de fraudulento, falavam que ele estava usurpando, falavam tudo dele, e ele estava andando por eles. Ele não estava fazendo aquilo ali pelos discípulos, não, esses aqui são meus, eu vou salvar só esses aqui. Não, ele estava fazendo por todos aqueles que lá estavam. Hoje alguém pisa no nosso sapato branquinho que a gente vem e a gente já fica de cara feia. O nosso vizinho bota um som alto do lado no domingo, você quer dormir até mais tarde, ou liga uma maquita. Aí você fica de cara feia. Aí você não chama nem para tomar uma água, quem dirá para vir no culto um vizinho desse, eu quero esse cara lá do meu lado, nada. Aí a gente entende que entendeu, a gente acha que entendeu o que é ser crente. A gente acha que entendeu o que é ser cristão. A gente quer sair na porrada com todo mundo no meio da rua. A gente vê um político que a gente gosta da TV, quer matar a TV em vez de matar o político. Aí mata o político, pum, mata a TV junto. Acaba, vou jogar essa TV fora, não aguento mais ver isso. A gente não entendeu, irmão. A gente não entendeu. Quando Jesus estava lá na cruz, ele olha para baixo, vê Maria, mãe dele, vê João olhando para cima e diz, aí está seu filho. E agora está aí também a sua mãe. Praticamente, cuide um dos outros. E no texto que ele continuar lendo, você vai ver que a partir daquele momento, João acolhe Maria na casa dele. Agora vocês são os irmãos, eu estou partindo. Aí Jesus morre. Quebram as pernas dos dois que estavam do lado. Quando vai quebrar a perna dele, não pode. A profecia já tinha falado que ele não ia ter osso nenhum quebrado, porque olha para ele, ele já estava morto. Enfia uma lança nas costelas dele, puxa, sai água e sangue. Aí passa os dias, enterram, bota ele ali, ó, fecha a pedra. Volta no domingo, ele não está mais, ressuscitou. Acontece tudo isso que nós estamos falando, e por 40 dias depois, ele ainda estava andando na terra, mostrando as feridas para as pessoas, para os discípulos. Até peixe ele comeu sentado na beira da praia, quem lembra do texto. 40 dias depois ele ficou andando, ensinando e mostrando e falando, vou deixar com vocês agora o Consolador, o Espírito Santo, soprou entre eles. O Espírito Santo esteve presente. Jesus foi, o Espírito Santo ainda se faz presente no nosso meio. Então, quando que a gente vai passar a entender o real sacrifício que Jesus fez por nós? Quando? Está na hora de um dia a gente acordar. Ou talvez nem dormir, preocupado com isso a noite toda, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer?
Eu preciso ser mais crente, Pai. Me mostra o que eu preciso fazer para ser mais crente. Eu preciso ser mais crente, Pai. Eu preciso acreditar mais. Aí no texto continua. Para finalizar, no verso 19 diz assim do capítulo 20. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que é um domingo como se fosse hoje, no mesma madrugada ao qual ele ressuscitou, ainda estava nos acontecimentos do mover, dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. 23. E até aqui. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Um grande sinal de que você está quase sendo um crente de verdade. É como foi dito aqui pelo diácono José Maria no início. Saber perdoar. Se você não saber perdoar, irmão, você não entendeu o que Jesus fez por você. Você vai continuar passando esse cartão Infinity Black, pecado sem limite aí a vida toda. Enquanto você não souber perdoar, enquanto você não souber amar seu próximo, você não vai saber o que é ser cristão de verdade. Não vai. A gente vai estar aqui se enganando e quando Jesus voltar, a gente vai continuar aqui se enganando. Então, que o verdadeiro renascimento, ressurreição de Jesus Cristo, num domingo como esse, não somente ele sai dali, não somente a pedra esteja vazia, porque Jesus saiu, mas que você venha ter saído junto com ele. Porque é bem claro quando o texto nos diz, a palavra nos diz que nós devemos morrer e nascer de novo. Se você ainda não matou esse velho homem, essa velha mulher que está dentro de você, sinto muito. Você não entendeu o que é ser cristão. Jesus saiu, você entrou no túmulo e fechou a porta. Você está lá dentro. Você viu um lençolzinho dobrado igual estava ali, você, opa, uma casinha quentinha, fechou e está lá dentro até hoje dormindo. Você não entendeu o significado de ter a pedra removida e o corpo ter saído dali de dentro. Então que esse túmulo ele venha a estar literalmente vazio. Porque Jesus não está lá, isso é certo. Mas é você olhar para você e saber, será que eu estou lá dentro até hoje? Será que eu estou preso nesse túmulo até hoje porque eu não nasci de novo? Amém? Coloque sobre os vossos pés. Glória a Deus. Vou fazer uma oração. E eu peço ao pastor Alex que vem se dirigindo para cá. Ele vai estar sendo ministrado a Santa Ceia. Amém? Um momento ao qual o próprio Jesus disse aos seus discípulos que era um momento ao qual ele ansiava estar com eles ali, participando. E ele reuniu os que estavam lá para poder participar com ele. E assim nós estamos aqui hoje, para participar com ele, não só desse alimento espiritual que nós recebemos, mas também do físico que ali está. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, nós agradecemos a Ti pela mensagem, pelo aquilo que o Senhor nos deu nesta manhã. Senhor, obrigado porque o Senhor nos faz entender mais um pouquinho daquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz entender mais um pouquinho daquele sacrifício que o Senhor fez por nós. Nos ensine a abrir mão de nós mesmos, Pai, porque não sabemos, eu não sei ainda. A abrir mão das minhas vontades, abrir mão do meu eu, abrir mão do meu ego, para poder fazer a sua vontade.
A minha vontade, na maioria das vezes, impera sobre a minha vida, Senhor. Por isso eu te peço, se existe alguém aqui hoje nessa mesma situação, ensine a eles como fazer a sua vontade. Se o meu coração ainda está endurecido, Pai, me ensine a mover. Por favor, Pai, traz-nos um coração de verdade, voltado a Ti, voltado ao arrependimento, voltado ao Senhor, voltado ao perdão, voltado ao amor, Pai. Pois o coração do homem, segundo Provérbios, é um caminho escuro que nem ele mesmo sabe por onde anda, Pai. Mas o Senhor sabe, a Tua palavra diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, encha no nosso coração da Tua palavra, Pai. Encha o nosso coração da Tua palavra, da Tua vontade, para fazermos a Tua vontade. Nos ensine, ó Deus, verdadeiramente, o valor desse sacrifício, o valor dessa dor insuportável que o Senhor passou por nós. Nos ensine o real sentido dessa Páscoa, Pai. O real sentido da ressurreição. Pai. Que essa Páscoa, ao qual nós comemoramos hoje, venha ser a passagem do Teu Espírito Santo por nós, Pai. Venha ser a passagem do Teu Espírito Santo no meio de nós. Graças a Deus, Pai. Glorificado seja o Teu nome, porque hoje os nossos primogênitos vivem. Estão com vida, saudáveis. Obrigado pelos primogênitos, pelos filhos que o Senhor tem nos dado, e tem guardado, e tem protegido. Obrigado, Deus. Por isso eu peço a Ti, nesta manhã, que passe o Teu sangue sobre nós, Pai. Passe o Teu sangue sobre nós, que a Tua marca venha estar em nós, que o anjo da morte, nem demônio nenhum, venha nos encontrar quando vier nos procurar, porque o Senhor nos guardou e nos protegeu, está nos guardando e nos protegendo. Obrigado, Senhor, porque 40 dias depois o Senhor esteve ainda andando no meio de nós, próximo à chamada festa do Pentecostes. Por isso, Senhor, nós glorificamos o Teu nome e sabemos que o Teu Espírito Santo que está no nosso meio, o Teu Espírito Santo que passeia no nosso meio, está sondando agora cada coração, está agora em cada mente, em cada preocupação. Por isso, toque-os da planta dos pés ao alto da cabeça, ó Pai, e os abençoe, os guarde, dê a eles uma nova oportunidade no dia de hoje, de reconhecer o Senhor como Salvador, Pai. Como entender verdadeiramente o real significado daquilo que o Senhor fez por nós. Toda vez que pecamos e voltamos no mesmo ato, estamos como um cachorro lambendo o próprio vômito, Hebreus diz. Trazemos de novo a morte do Senhor como ignominia para nós, estamos não dando valor ao que o Senhor fez. Porque achamos que o Senhor está pagando tudo, mas nesta manhã, Pai, nós estamos aqui para reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, e saber que não somos nem dignos de sequer olhar para o céu. Estamos aqui reconhecendo, mas também queremos reconhecer que a Tua graça, a Tua infinita misericórdia está sobre nós, que o amor que o Senhor derramou por nós naquele dia está sobre nós, e nos dá mais uma oportunidade hoje de acertar na Sua presença. Por isso, Pai, em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Coloca a minha vida diante de Ti, essa igreja diante de Ti, e continue abençoando o mover do culto nesta manhã, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. E glória a Deus. O pastor Alex vai estar ministrando a ceia. Amém. Peço que os irmãos permaneçam nesse mesmo espírito. Glorifiquem a Deus, louvem a Deus, adorem a Deus, porque Jesus ressuscitou, irmão.